Então, a gente vai entender essas relações que acontecem numa comunidade, tá? Na comunidade, os seres vivos, eles vão estar ali se relacionando. E é importante a gente perceber os tipos de relação que acontecem e de onde parte a energia até onde vai a energia, tá? Então, numa cadeia alimentar, a gente vai ter indivíduos que vão ser produtores, tá? Os produtores, como o nome já diz, eles produzem o seu próprio alimento, eles produzem a sua própria energia. Eles transformam, tá, componentes inorgânicos em componentes orgânicos, tá? Eles fazem a produção primária da energia que vai ser distribuída pelo resto da cadeia alimentar. Então, aqui na imagem ao lado, vocês podem ver que aí a gente tem algumas plantinhas, tá? Mas não só plantas, tá? Fitoplâncton, por exemplo, que vocês já devem ter ouvido falar nessa palavrinha no plâncton lá, né? No desenho do Bob Esponja. Eles também são algas que fazem lá a produção primária, tá? Microalgas. Então, não só temos aí árvores nesse processo, porque quando se fala produtor, as pessoas só relacionam a árvores, tá? Mas não só temos árvores nesse processo. Consumidor, gente, é aquele que não consegue fazer essa transformação de moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas, tá? Só um adendo, chamar a atenção para uma coisa, que nem todos os produtores são iguais, tá? A gente tem os clorofilados, que eu dei o exemplo das plantas, mas a gente tem também aqueles que fazem quimiossíntese. Algumas bactérias fazem isso, que elas também fazem essa transformação, mas sem o auxílio da luz solar, certo? Consumidores são aqueles que fazem o processo de extrair a sua alimentação externamente. Eles precisam encontrar essas moléculas já prontas, porque eles não conseguem fazer esse processo de produção. Então, eles têm que consumir, certo? Decompositores são aqueles seres, bactérias, fungos, que fazem o processo de reciclagem. O que é esse processo de reciclagem, tá? Esses componentes orgânicos que estão ali nos dejetos, que estão ali num ser que morreu, eles estão na forma orgânica, só que eles precisam retornar à natureza em forma inorgânica. Então, esses seres decompositores, eles decompõem a matéria para que ela retorne ao ambiente, ao solo, ao ar e volte para o ciclo de novo. A gente vai falar um pouquinho desses ciclos mais na frente. Só que o que é que acontece, gente? A energia, ela está disponível nessa cadeia alimentar de acordo com o nível trófico. O que é o nível trófico? É a ordem, digamos, de alimentação em que esses animais eles estão. Então, aqui, vocês estão vendo aí uma marquinha de 100%, né? 100% de energia, de produção primária aí, porque são as plantas, certo? Que começam. Tem uma estimativa que a energia que passa para o próximo nível trófico, ela é somente 10% do nível trófico anterior. Por que isso, gente? Imagina lá que você é a plantinha que está produzindo energia, fazendo seu processo de fotossíntese. Beleza. Só que essa planta, para se manter, ela vai gastar energia, tá? E essa energia, pensa lá no motor do carro, né? Quando você toca lá no motor da moto, quando você gera lá o processo de combustão, você vê que esquenta, que libera calor. Então, por isso que na imagem a gente tem calor sendo liberado. Ou seja, essa energia, quando depois que a gente come lá aquele pratão de comida, a gente fica lá suadão, certo? Então, produzir energia gasta energia. Produzir energia gasta energia. E nem toda essa energia que a gente tem disponível, ela vai ser gasta na forma ali de utilização. A gente vai perder uma parte dessa energia e também a gente vai utilizar para outros processos. Então, tem alguns autores que vão dizer que só é 10% que se passa para o próximo nível trófico. Tem outros autores que vão dizer que é entre 10% e 20%, tá? Então, assim, imagina que o que é que aconteceu? A plantinha produziu R$1.000 aí de energia. Para o próximo nível, então a gente tem aí uns insetos. Para o próximo nível, ela só vai passar R$100 de energia.
todo o resto foi consumido e gasto em diversos processos. E aí, o que é que vai acontecer, tá? O próximo nível, ele vai precisar de uma maior quantidade de alimentação do nível anterior. Então, entendam que aí a gente tem primeiro nível trófico, a planta, a gente tem um inseto, segundo nível trófico, a gente tem um ratinho ali, terceiro nível trófico, e a raposa, quarto nível trófico, tá? Só que a gente não pode confundir, certo? Nível trófico com os papéis na cadeia alimentar que esses animais, eles fazem, tá? Isso é muito importante. Então, vamos olhar aqui. A plantinha, a gente já viu que ela transforma inorgânico em orgânico. Então, ela é produtora de energia, tá? Então, ela é produtora. Ela está no primeiro nível trófico, tá? O inseto que vem após, tá? Ele está no segundo nível trófico, mas ele não produz o seu próprio alimento, ele come. Então, se ele come, ele é um consumidor, tá? O consumidor, ele vai ser ordenado. Então, o inseto, ele é o consumidor primário, porque ele se alimentou diretamente da planta, certo? Geralmente, esses consumidores primários, ou eles serão herbívoros, que têm a sua alimentação em origem vegetal, ou onívoros, que têm a sua alimentação em origem vegetal e animal, tá? Mas jamais ele vai poder ser um carnívoro, certo? Que tem a sua alimentação de origem animal, já que o produtor, ele é vegetal, nesse esquema que a gente tá vendo aqui, tá? No terceiro e segundo, presta atenção, terceiro e segundo nível trófico, a gente tem consumidores. Só que eles não... Uma questão que já caiu, né, sobre isso, era dizendo o nível trófico desses seres. E muita gente confundiu nível trófico com ordem de consumidor. São coisas diferentes. Então, a gente já viu que a gente tem 4 níveis tróficos aí. No entanto, se a gente partir do pressuposto dos insetos, aí eles são consumidores primários. Já vamos partir do pressuposto da serpente. Ela é um consumidor secundário. Ela está no terceiro nível trófico, mas ela é um consumidor secundário, certo? E a raposinha lá em cima, ela está no quarto nível trófico, certo? Mas ela é um consumidor terciário, porque se a gente pensar, teve ali o consumidor primário, que se alimentou diretamente da plantinha, teve o consumidor secundário, que se alimentou do primário, e o terciário, que se alimentou do secundário. Então, preste atenção, tudo que aconteceu aí, a base desses processos foi a energia luminosa, a energia do sol. Então, assim, de novo, a relação que temos com os fatores abióticos. Se não houvesse o sol, se não houvesse essa energia luminosa disponível, essa cadeia, ela não teria o seu desenvolvimento, tá? Depois, o que acontece? Depois que a gente sai desse processo, a gente tem um fluxo de energia. Então, esse fluxo de energia, ele começa em 100% com os seres produtores, produzindo uma grande quantidade de energia. No entanto, como eu já citei o exemplo para vocês, só 10%, cerca de 10%, passa para o próximo nível trófico e assim sucessivamente. Então, o que explica, a gente vai depois falar um pouquinho de pirâmides aí, o que explica os consumidores terciários, quaternários, eles consumirem alimento em maior quantidade, porque a energia ela vai diminuindo a cada nível trófico. O que explica também, tá, que essa cadeia ela não pode ser tão extensa, porque se essa cadeia for tão extensa, o último lá vai ficar praticamente sem energia, então ele vai ter que comer muito mais, certo? E aí a gente tem 2 conceitos que também são muito importantes, que é a produtividade primária bruta e a produtividade primária líquida. A produtividade primária bruta, gente, é essa geral aí que eu falei para vocês. É o bruto, é o 100% que foi produzido. Mas, no entanto, a gente tem a produtividade primária líquida, porque somente uma parte dessa energia vai passar para o próximo nível. Essa outra parte vai ser gasta em diversos fatores, tá? E vamos para teias alimentares, tá, gente? Teias são conjuntos de cadeias alimentares. Tranquilo isso?
Teias são conjunto de cadeias alimentares. Só que o que acontece? O nível trófico do animal, ele vai variar de acordo com o que ele se alimenta, tá? Lembrando que tanto nas teias como nas cadeias alimentares, vocês não podem esquecer disso, que a setinha vai partir de quem é o alimento para quem vai se alimentar. Então, por exemplo, a gente tá aí nessa imagem como um predador de topo, né? Porque a gente consegue se alimentar de diversos seres, certo? Então, a setinha, ela tá partindo aí do alimento para quem vai se alimentar. Por que a gente tem as teias alimentares? Porque na natureza, gente, a relação de alimentação, ela não é tão, digamos assim, tão simples como nas cadeias alimentares. Essa relação de alimentação, ela vai variar. Então, por exemplo, nós, quando comemos aquela alguinha ali, nós estamos sendo consumidores primários, porque a gente está se alimentando diretamente da fonte primária, que são as algas. Mas, no entanto, se a gente comer um peixe que comeu a alga, a gente está sendo consumidor secundário. Então, essa nossa relação, ela pode variar, ela vai variar. Então, por isso que a gente não pode, nas teias alimentares, essa imagem, ela é muito importante para a gente entender que a gente tem relação com diversos animais, não somente com um tipo, né? E os animais, eles interrelacionam-se e isso faz uma grande ligação de alimentação entre eles, certo? Aí vamos lá para pirâmides ecológicas. Que danado é isso, né? Eu falei para vocês que o fluxo de energia, ele vem ali dos produtores, tá? E parte até o final da cadeia. Tem mais de um tipo de pirâmide ecológica. Aqui nós temos dois tipos, tá? A numérica, que é essa primeira pirâmide, tá? Essa primeira pirâmide numérica, ela traz a quantidade ali de seres. Como o próprio já disse, é número de animais. Então, ela mostra que o número de produtores, ele tem uma quantidade maior do que o de consumidor primário. O de consumidor primário vai ter aí uma quantidade maior do que o de consumidores secundários e assim sucessivamente, porque eu falei para vocês que o fluxo de energia, ele vai diminuindo ao longo da cadeia. Então, a quantidade de consumidores anterior, ela não conseguiria sustentar a quantidade de consumidores posterior. Mas a gente tem aqui algumas exceções, como nessa pirâmide 2, que é uma pirâmide invertida, né? Ela tá ao contrário, mas não porque a gente colocou propositalmente, tá? Porque a gente também pode utilizar essa pirâmide numérica de forma ao contrário para demonstração. Mas ela tá aí invertida no sentido de que nós temos aí uma pirâmide de biomassa, tá? Como é que é feito esse cálculo de biomassa? A gente pega uma amostra, vai fazer o processo de desidratação, vai fazer um cálculo e tudo mais. Essa segunda pirâmide, o número de produtores, ele é menor. No entanto, a gente pode pensar em produtores como, por exemplo, o fitoplâncton, que são animais que têm uma alta taxa de reciclagem reproducional, ou seja, eles se reproduzem muito. Então, mesmo que o número seja pequeno, eles também produzem uma grande quantidade de energia e se reproduzem muito rapidamente. Então, assim, a gente tem uma quantidade menor. Essa pirâmide B, ela não está representando quantidade de energia, tá? Nem números de indivíduos. Ela está representando aí o número de produtores, ela está representando o número de indivíduos. No entanto, ela não está representando a quantidade de energia que eles produzem, tá? Porque se houvesse essa representação aqui, a quantidade de energia que esses seres produzem, os produtores iam produzir a maior parte, tá? Depois tem os consumidores primários, consumidores secundários e terciários. Aí ela segue o mesmo esquema anterior, tá? Ela segue a mesma quantidade. Os números suscetíveis, eles vão ser menores, certo? E vamos aplicar esse conteúdo, vamos pensar um pouquinho nisso, tá? Tem uma coisa que está surgindo, um conceito que está surgindo, já a gente vai resolver questões, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o microplástico. Eu vou voltar só um pouquinho na imagem da cadeia alimentar para a gente entender um pouquinho.